Bom, meus amigos, uma das primeiras coisas que Ronaldo Weifels traz para a gente em seu livro é a relação entre idolatria e colonialismo, que é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente pega para pensar dentro do próprio cristianismo, o cristianismo ele é uma religião que vem do tronco abraâmico monoteísta, né? E quando a gente pega os seus dois irmãos, que é o judaísmo e o islamismo, que faz parte desse mesmo tronco, dentro do Islã, essa questão da idolatria é uma questão muito recorrente, né? Dentro do idólatra, que é aquele que adora algo que não é Deus. Tanto é que, para uma pessoa se tornar muçulmana, ela tem que fazer a shahada. E a shahada nada mais é do que ela chegar diante de uma outra pessoa que é muçulmana e falar La ilaha illallah, né? Que significa não há Deus a não ser Deus. Ou seja, uma pessoa que adora algo que não seja Deus, ela é uma pessoa idólatra, é uma pessoa muito herética dentro daquele contexto. E quando a gente pega no cristianismo, quem que era o Deus para eles naquele momento? Era Jesus. Então todo mundo que adorava algo que não era Jesus era também um idólatra, né? E aí vai acontecer uma coisa muito interessante, que a igreja medieval naquela época, ela vai fazer a relação, vai fazer essa comparação, essa ligação entre idolatria e demonolatria, que é como se fosse um culto a demônios e tudo mais. Então tudo que você cultua que não é o Deus deles, você está cultuando os demônios. Então é basicamente isso. E Ronaldo Weifels, ele vai trazer uma coisa muito interessante, que é a diferença do olhar hispânico para o olhar português. Os hispânicos, quando eles chegaram aqui, para eles tudo era demônio, eles tinham que extirpar tudo. Já os portugueses, eles nem sequer consideravam que aqueles povos que aqui viviam tinham religião. Para eles aquilo nem era considerado como religião. Inicialmente falando, né? Então, foi muito interessante como tudo isso acontece. E Ronaldo Weifels, ele coloca dois tipos de idolatria, que é a insurgente e a ajustada. A ajustada foram todos aqueles índios que às vezes participaram do processo de catequese, eles são submetidos ao processo colonial, mas ainda tem suas questões, né? Já a insurgente é aquela idolatria que ela é hostil ao colonizador, né? Então ela vai pro pau mesmo ali, o trem comer feio. E o Ronaldo Weifels também traz a reflexão pra gente, colocando a idolatria como se fosse um processo de resistência mesmo dos povos que ali viviam, né? Uma barreira de todo o processo de ocidentalização do colonialismo. E barreira de resistência cultural também, né? De dominação cultural de uma para o outro. E aí Ronaldo Weifels, logo no começo do capítulo, ele traz a seguinte questão pra gente, que é o encontro com a própria sombra, né? Que é extremamente interessante. Que ele até coloca uma questão muito interessante, que é o etnólogo, né? A pessoa que estuda outras culturas, para ela realmente assim perceber o outro, ela precisa sair de sua própria cultura, né? Porque senão o olhar dela vai estar totalmente deturpado com o que ela pensa nesse sentido, né? Mesma coisa da projeção dentro quando o Freud também coloca sobre o mecanismo de defesa nosso, que é a projeção, tem uma frase que explica muito bem sobre a projeção, né? Quando João fala de Pedro, eu sei mais sobre João do que de Pedro. Então é a mesma coisa, eu estou olhando para o outro através de um filtro, o que eu falo para o outro, eu estou falando de mim mesmo, nesse sentido. E aí, como que eles olharam para os indígenas? Extremamente assustados, assombrados. Foram olhares de assombro, diante de valores tão diferentes, de perspectivas tão diferentes, de estilos de vida tão diferentes, modo de pensar diferente, modo de agir diferente. Então aquilo ali trouxe um assombro. Só que os europeus, eles não saíram de sua própria cultura para enxergar os indígenas.
E aí, é até recorrente, né? Eu também comentei aquela frase que é muito falada, né? Que eles falavam que os indígenas não tinham R, L e F em sua linguagem, né? Porque eles não tinham rei, não tinham lei, não tinham fé. Então, era para os europeus daquele momento, era como se fosse uma coisa, nossa, eu estou fazendo um bem, indo lá, impondo a nossa cultura para eles, porque eles não têm sequer cultura, eles são povos selvagens nesse sentido, né? Então, a forma como o europeu olhou para eles, para aqueles povos que aqui viviam, era um olhar muito deturpado nesse sentido, né? E por isso que veio todo esse processo assim, não, a gente tem que salvar aquele povo. Esse povo idólatra, a gente tem que converter ele para a nossa cultura. E assim foi. E esse é um processo inicial que o Ronaldo Weiffels coloca para a gente começar a discutir sobre como que foi acontecendo a santidade aqui no Brasil, né, que é uma manifestação religiosa tipicamente indígena no começo do processo da colonização brasileira, né, que é extremamente interessante a gente entender todo o contexto que foi envolvendo naquele momento, né? Então, meus amigos, para a gente, esse é o comecinho de uma longa discussão que a gente vai trazer aqui e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vão colocando aqui embaixo para a gente ir dialogando, para a gente ir conversando e seguindo, tá? Forte abraço a todos e até mais.